Olá, boa noite. Estamos começando o programa Vencendo o Desemprego. Aqui você vai encontrar dicas sobre o mercado de trabalho e aprender os melhores caminhos para conquistar a sua empregabilidade. Você vai conhecer ainda as melhores técnicas para fazer seu currículo, como se preparar para participar de entrevistas de emprego e como funcionam as dinâmicas de grupo. Além disso, vai receber dicas para passar em concursos públicos e aprender como abrir um negócio próprio com sucesso. Seja empreendedor da sua carreira. Acompanhe o nosso programa, siga as orientações e seja visto pelo mercado de trabalho. E para nos ajudar a encontrar os melhores caminhos para conquistar o seu emprego, estará sempre aqui conosco o professor Sérgio Araújo. E vamos aos destaques do programa de hoje. Desemprego cresce no Brasil e atinge mais de 11 milhões de trabalhadores. E Aracaju ocupa hoje o 5º lugar no ranking nordestino do desemprego. Na coluna Segredos do Sucesso, o professor Sérgio Araújo vai mostrar as melhores opções para você se vestir ao se apresentar para uma entrevista de emprego. No quadro Profissão da Semana, vamos destacar o bombeiro, profissional que doa sua vida para salvar a vida do próximo. E também conosco, Vladimir Torres, que é o presidente da Associação Comercial de Sergipe. Ele é o nosso entrevistado da semana. E você vai ver ainda oportunidades de empregos. Durante todo o programa, divulgaremos diversas vagas para você. No Momento Hunter, vamos divulgar currículos de profissionais qualificados para as empresas que estão precisando. Fique conosco, o programa Vencendo o Desemprego está no ar. E a gente já começa divulgando as primeiras vagas de empregos de hoje. Uma vaga para auxiliar de contabilidade. É necessário ter experiência comprovada, domínio de lançamentos contábeis, balancetes, aberturas de empresas. Escolaridade exigida, ensino médio completo ou cursando contabilidade. Temos também 3 vagas para auxiliar de serviços gerais. Não é preciso experiência, basta ter o ensino médio completo. Temos ainda uma vaga de balconista, ter experiência comprovada com atendimento em vendas internas e ensino médio completo. E daqui a pouco temos mais vagas de emprego para você. E contrapondo a essas vagas de emprego que nós temos, o IBGE divulgou que a taxa de desemprego no Brasil atingiu quase 11% no primeiro trimestre deste ano. Isso significa que cerca de 11 milhões de brasileiros estão desempregados. E para tratar esse assunto com a gente, professor Sérgio, boa noite. Boa noite. Professor, diante desse quadro de desemprego em nosso país, o que é preciso fazer para reverter a situação? Bom, é claro que nós estamos num processo muito crítico, muito complicado no Brasil. E não é só no Brasil. Aracaju acompanha todo esse processo de desemprego que nós estamos vivendo atualmente. Nós estamos com uma grande crise política, uma grande crise de credibilidade, uma grande crise de representatividade no Brasil. Mas isso é um problema que o trabalhador só tem um jeito de resolver, que é nas urnas, e isso é uma questão macro. Ele vai ter que resolver isso de outra forma. De forma micro, de forma individual, o trabalhador precisa resolver indo atrás de se qualificar, de se preparar para vencer o desemprego. Ele precisa vencer a si mesmo inicialmente, que muitas vezes as pessoas não acreditam que a qualificação possa colocá-lo numa situação mais favorável. É exatamente isso que é importante a gente destacar. Porque, na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer um pouco a questão crise. Todo mundo precisa sobreviver. Não sei se o senhor concorda comigo nesse aspecto. Exatamente, é verdade. A partir do momento que a gente precisa sobreviver, nós precisamos entender, né, o mercado, a circunstância como um todo, o contexto em geral. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso de emprego. E sempre há vagas de emprego para quem se qualifica melhor. Exatamente. O que é que esse jovem tem que fazer? O que é que esse desempregado tem que fazer para conquistar a sua vaga no mercado de trabalho? Exato. Não dá para ficar esperando os bons ventos da economia, os bons ventos da política. Não dá para ficar esperando. Desemprego sempre houve no Brasil e nós sempre enfrentamos. Passamos por uma época aí em que esse tema foi um pouco menos debatido, mas no Brasil sempre foi grande. A Europa enfrenta esse mesmo problema. A Espanha atinge números de 24% de desemprego, a França números parecidos. Então isso não é só no Brasil. Mas nós estamos aqui e precisamos enfrentar isso. Qual a melhor forma? Estar mais preparado que o nosso concorrente.
está mais preparado que o nosso colega. Nós precisamos estudar, nos qualificar, enfrentar o mercado de trabalho de forma preparada e não simplesmente esperando que alguém venha lhe dar o emprego. Você precisa correr atrás disso e é como muitas pessoas não estão fazendo, Raniel. Inclusive, a gente sabe que a falta de educação é algo que... Aliás, a falta de educação atrapalha o ser humano em todos os aspectos. Mas não é só, e não é só a educação formal. Isso, no ponto de vista do trabalho, de conseguir um trabalho, ele tem também uma certa, vamos dizer assim, uma certa formalidade, uma sequência para que ele possa se educar, para que ele possa trabalhar, procurar especialistas, Exato. Procurar cursos, procurar orientações, conselhos, ler, para poder estar realmente preparado para conquistar aquela vaga, além da própria capacitação. É verdade, e principalmente o que a pessoa precisa ter é informação. Muitas vezes as pessoas não se informam, então você precisa aprender como se vestir, aprender como fazer o seu currículo, aprender como disputar competitivamente no mercado de trabalho, e essas são as dicas para você enfrentar este momento de crise que o país anda passando neste momento. E o professor Sérgio Araújo continua conosco, que daqui a pouco teremos mais consultas com ele. E agora vamos apresentar currículos de profissionais que certamente interessam a sua empresa. Olhem que currículos interessantes nós temos para vocês. Engenheiro de Segurança do Trabalho, pós-graduado em Gestão Empresarial e Qualidade, graduado em Engenharia de Produção Mecânica e Engenharia de Segurança do Trabalho. Profissional com carreira sólida, desenvolvida em empresas de grande porte do setor de petróleo, gás e energia, com larga experiência nas áreas de engenharia de segurança, perfuração e sondagem. Responsável por operação e inspeção em sondas, correção de não conformidades, elaboração de PPP, PPRA, CAT e LTCAT, ministrante de treinamentos e palestras de seguranças e técnicas operacionais. E temos ainda técnico em Química com bastante experiência, profissional com carreira sólida, desenvolvida em empresas de grande porte do setor sucroalcooleiro e sucroenergético, executando atividades técnicas e de gestão, atuou como coordenador de produção de sacarose, etanol e energia, gerenciou equipes e otimizando a produção dentro das normas de política da qualidade. Gostou dos currículos? Visite nosso site vencendodesemprego.com.br. Lá tem mais profissionais esperando por você. E você sabe como se apresentar para uma entrevista de emprego? Tão importante quanto um bom currículo é você saber como se apresentar para entregar este currículo ou depois quando você estiver frente a frente com o entrevistador. Algumas pessoas acham que o importante é apenas o conteúdo, mas não. A forma como você se apresenta conta muito no processo de seleção. De forma alguma você deve se apresentar de bermudas, chinelo de dedo, roupas curtas. Existe sempre uma regrinha. Se você vai para a praia, roupa de praia. Se você vai para a festa, roupa de festa. Se você está se qualificando, se apresentando para uma vaga de emprego, roupa de trabalho. Para os homens, nós sugerimos sempre roupas sociais. Coloque uma calça social, coloque uma camisa social. Se você for uma vaga de gerência, é sempre bom usar um terno. Se você for usar o terno, use ternos azuis ou pretos, jamais ternos claros. É sempre importante você cuidar da higiene. Unhas bem cortadas, cabelo cortado, barba bem feita. Já para as mulheres, é necessário ter um cuidado um pouco maior. Mulheres, evitem de toda forma vocês usarem roupas muito curtas. Roupas justas e muito curtas tiram a atenção do entrevistador e eles podem não lhe conferir tanta credibilidade. Mulheres devem se apresentar sempre com o cabelo preso, maquiagem sempre muito discreta, colocar bijuterias. As bijuterias usem sempre bijuterias discretas, simples, não coloque muito que chame a atenção. Isso pode lhe prejudicar na hora da entrevista. Coloquem sempre, se for usar, use uma calça feminina,
use uma calça, um vestido, uma saia que esteja um pouco acima do joelho, mas nunca, de forma alguma, se apresentem com decotes para a entrevista de emprego. Enfim, evitem também perfumes muito fortes. Né? Às vezes a gente tenta impressionar pelo perfume e o perfume causa uma impressão um tanto quanto indesejada na hora da entrevista de emprego. Uma dica importante, na hora que você for entregar o seu currículo, já vá bem vestido. Pode ser que naquele momento da entrega do currículo, você já seja chamado para entrevista de emprego. E aí você já vai estar bem vestido. No mercado de trabalho, você dificilmente vai ter uma segunda chance de apresentar uma boa primeira impressão. Então, não se esqueçam, vestir-se bem é tão importante quanto o conteúdo do seu currículo. Gostou das dicas? Agora é hora de aplicá-las, porque temos mais vagas esperando por você. E você aí, quer ser bombeiro? No próximo bloco a gente ensina como chegar lá. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Vencendo o Desemprego e temos ótimas notícias para você. Vejam mais vagas de emprego. Uma vaga para consultor de vendas, ter experiência comprovada em vendas e facilidade de comunicação e ensino médio completo. Uma vaga para vendedor externo, é necessário ter experiência comprovada em vendas externas, possuir carteira de habilitação A e B e ensino médio completo. Uma vaga para assistente de contas a pagar, é necessário ter experiência comprovada na função e ensino médio completo. E agora vamos falar de uma profissão que é muito importante na vida de todo cidadão. Vamos falar do bombeiro. E para desvendar os segredos da profissão de bombeiro, nós convidamos o Tenente Coronel Alexandre do Corpo de Bombeiros para desvendar os segredos da profissão. Tenente Coronel, boa noite. Boa noite, Raniel. É muito importante estar aqui. É uma felicidade enorme estar estreando aqui neste programa. E estamos à disposição de vocês para poder tirar algumas dúvidas da população, né, dos espectadores, quanto à profissão bombeiro militar. Tenente Coronel, no último dia 2, né, se comemorou o Dia do Bombeiro. Na verdade, o que é ser bombeiro? Né? Fala um pouco para a gente, fala um pouco para os nossos telespectadores, o que é ser bombeiro, a profissão de bombeiro. Bem, realmente, no dia 2, no sábado passado, o Corpo de Bombeiros completou mais um ano de existência. Na verdade, completamos 160 anos de existência no Brasil. Né? Então, essa profissão foi criada por Dom Pedro II, né? Lá no Rio de Janeiro. Então, acredita-se que essa profissão, o essencial é que a pessoa seja desprendida, tenha desprendimento, tenha amor ao próximo, porque a missão principal do Corpo de Bombeiros é vidas alheias, riqueza salvar. Então, tendo amor ao próximo, tendo desprendimento e dedicação e doação, eu acredito que seja o requisito fundamental, né, para que o cidadão ele abrace essa profissão, que muito me orgulha. Eu já estou nessa profissão há 18 anos e assim, só tenho tido felicidades, porque ao ver o sorriso de um cidadão que sendo beneficiado, né, tendo a sua vida salva por um integrante, pela corporação, não tem pagamento melhor, independente de pagamentos financeiros, de salário. Acho que a retribuição maior é o sorriso, é a vida do cidadão, é a riqueza salva. O senhor colocou aí algo muito importante, que muitas vezes, né, na visão popular, né, as pessoas acham que o bombeiro é só para apagar incêndio. Né? Teve um fogo ali e chamou o Corpo de Bombeiros. Quais são as outras atividades também que um bombeiro militar, um bombeiro, né, de uma forma geral, desenvolve, né, em prol da comunidade, em prol da sociedade? Bem, uma pergunta excepcional a que você fez, Raniel, porque nós não trabalhamos apenas na ação, né, na proteção do cidadão, falando de forma ativa, mas também trabalhamos na proteção passiva do cidadão. Né? Mas vamos às atividades propriamente ditas do Corpo de Bombeiros. Além do combate a incêndio, nós temos atividades como a de salvamento aquático, por exemplo, a atividade de salvamento no mar. Então,
temos os guarda-vidas na orla, vamos dizer assim, daqui de Aracaju, e quando tem outros eventos em outros balneários, também temos militares de Corpo de Bombeiros que está lá com a finalidade de fazer salvamentos aquáticos, e, assim, salvar as pessoas de afogamentos. Além dessas atividades, a gente também tem salvamento aéreo, né? Busca de animais, resgate de animais, salvamento veicular, isso existe muito, é um dos carros-chefes do Corpo de Bombeiros hoje, né? Retirar as pessoas vítimas de acidentes automobilísticos das ferragens, né? Além do atendimento pré-hospitalar, que é o atendimento às pessoas feridas em decorrência de acidentes. Então a gente passeia em uma série de atividades. E para isso é necessário muito treinamento, né? Conhecer uma formação muito, vamos dizer assim, muito rígida, né? Para que haja o aprendizado dessas habilidades, né? Mas também dedicação, né? E o amor à profissão, abraçar essa profissão. E quero destacar também uma outra atividade do Corpo de Bombeiros, que é a atividade de atividades técnicas, nós chamamos de atividades técnicas, que é a prevenção passiva, que é a vistoria de integrantes do Corpo de Bombeiros, né, em estabelecimentos comerciais e industriais, no tocante a projetos de incêndio. Então, cabe ao Corpo de Bombeiros a análise e a aprovação de projetos de incêndio de estabelecimentos multifamiliares, comerciais e industriais. E qual o perfil ideal? De repente tem um jovem em casa acompanhando o nosso programa, tem a vontade, né, de ser bombeiro, e ele fica imaginando como é que eu tenho que ser, qual o meu perfil, o que é que eu tenho que desenvolver para chegar lá e ser um bombeiro. Veja só, os requisitos fundamentais para que o cidadão seja bombeiro militar como eu falei inicialmente, o desprendimento, né? Então, ele tendo a habilidade, vamos dizer assim, tem testes físicos, então ele tem que ter uma saúde física mínima, né? E essa saúde física mínima, ela é averiguada através de teste físico, né? Teste de aptidão física, ter também um condicionamento psicológico adequado, que isso é feito através de testes específicos, né? Mas, além disso, o próprio concurso público, né? Então, é um requisito fundamental para ser o bombeiro militar, prestar concurso público, né? Então, tem algumas etapas para que o profissional esteja formado e apto para atender ao público. Então, concurso público, teste físico, teste psicológico e, além de tudo, um curso de formação bombeiro militar. Seja ele para soldado, que é o início da carreira dos praças, seja ele oficial bombeiro militar, que inicia sua carreira como segundo-tenente. E a mulher? Ela também pode ser bombeiro? Pode sim, né? A história aqui em Sergipe diz que no final da década de 80, as primeiras mulheres entraram na corporação Polícia Militar. Na época, o Corpo de Bombeiros pertencia à Polícia Militar. Éramos um batalhão dentro da Polícia Militar. E em 99, o Corpo de Bombeiros separou da Polícia Militar, sendo um órgão independente, vinculado à Secretaria de Segurança Pública. As primeiras soldados, né, da Polícia Militar entrou em 1993 e, daquela época, as primeiras militares também já labutavam no Corpo de Bombeiros, né? Eu falei do início da década de 80 porque as primeiras oficiais da Polícia Militar entraram em 1989. Na verdade, migraram da Polícia Militar para o Bombeiro. E quando separamos, né, passamos a ser um órgão independente, as mulheres que já estavam na Polícia Militar permaneceram no Corpo de Bombeiros e houve o primeiro concurso, inclusive daquela época da separação, para oficial do Corpo de Bombeiros. Então, em 2001, houve o primeiro concurso de oficial bombeiro militar mulher. Nós, naquela época, tivemos 5 mulheres oficiais. Hoje, todas já são majores do Corpo de Bombeiros. E temos uma quantidade expressiva de mulheres, sim, na corporação, sejam eles praças ou oficiais, das diversas graduações e postos. De um tempo para cá, surgiu também a figura do bombeiro civil. Sim. Inclusive, a gente acaba, em muitos momentos, confundindo, achando que todos são bombeiros militares. Mas, hoje tem essa separação. Qual a diferença do bombeiro militar para o bombeiro civil? Quais os papéis? Se existe diferença nos papéis também? Uma pergunta muito importante, Rael. Em 99,
houve uma aprovação, né, da lei que rege sobre as atividades de bombeiro civil, ou até mesmo brigadista particular. Então, é uma lei muito recente, uma profissão muito recente no Brasil, institucionalizada em lei, né? Mas, assim, há uma diferença clara. O bombeiro civil, ele trabalha com prevenção, né? Principalmente prevenção em estabelecimentos comerciais e em grandes eventos que reúnem grandes públicos, e também em indústria, principalmente em indústrias. Por quê? Porque essas indústrias que têm riscos inerentes à sua própria atividade, há uma obrigatoriedade que esses estabelecimentos tenham profissionais que cuidem, né, da segurança patrimonial e da vida deles. Mas são brigadistas particulares ou bombeiros civis. Eles têm o seu vínculo ligado a um estabelecimento privado, né? E o bombeiro militar é uma carreira de Estado, prevista na Constituição Federal de 88, no seu artigo 144, no seu parágrafo 5º. Ele fala que as atividades dos bombeiros militares estão inerentes à incolumidade da vida e do patrimônio, além da execução das atividades de defesa civil. Então, é uma carreira de Estado vinculado à Secretaria de Segurança Pública. E os bombeiros civis são vinculados à atividade privada, mas também salvaguardando vidas e patrimônio. Qual o conselho que o senhor daria ao jovem que hoje quer ingressar na carreira de bombeiro militar, que é a sua especificidade, né? Que é a sua... Qual o conselho que você daria? A gente já falou de perfil, de características, mas quais seriam os segredos, aquele conselho para você chegar lá? Faça isso, siga essa linha que você vai chegar lá. Bem, vou poder falar um pouco sobre a carreira bombeiro militar, né? É uma pergunta espetacular, mas acho que não há muito segredo, não existe o segredo para que o cidadão ele seja um bombeiro militar de sucesso. Mas eu vou focar numa situação que é a da determinação, da vocação, do estudo, né? Então, como para ingressar na carreira bombeiro militar é através de concurso público, o primeiro passo, além da vocação, é estudar, né? Ser aprovado em concurso público. Segundo passo, gostar do que faz. Eu acredito que se o cidadão, ele desde adolescente, desde criança, tem essa vontade de ajudar o próximo, ser desprendido, não ter receios de fazer determinadas atividades, então vá em frente, siga em frente, acredite no seu objetivo e certamente vai ser um profissional de sucesso, desde que ele goste do que faz e que possa efetivamente gostar de ajudar o próximo. Tá bom, tenente. A gente agradece a sua participação, eu acredito que foi de grande valia, né, para os nossos telespectadores, e quem sabe em outro momento o senhor volta aqui para falar novamente sobre essa bela profissão. Terei o grande prazer de retornar aqui. Eu que agradeço essa oportunidade de estar esclarecendo sobre a profissão bombeiro militar ao público desse programa. Vamos a um rápido intervalo e voltamos dentro de instantes. Estamos de volta e temos mais vagas de emprego para você. Uma vaga para operador de caixa. É necessário conhecimento em informática e experiência comprovada na função. Ter ensino médio completo. 2 vagas para operador de telemarketing. Conhecimento em informática e experiência comprovada na função. Ensino médio completo. Temos também 2 vagas para recepcionista. Ter experiência comprovada com atendimento e ensino médio completo. E vamos agora falar um pouco sobre o mercado de trabalho. E para falar sobre o mercado de trabalho, nós convidamos, já está aqui no nosso estúdio, Vladimir Torres. Vladimir Torres é contabilista, empresário e presidente da Associação Comercial de Sergipe. Vladimir, boa noite. Boa noite, Raniel. É um prazer estar aqui com você para comentar um pouco da área empresarial e o fluxo de trabalho no estado de Sergipe. Pois é, Vladimir, como é que anda, né, o mercado de trabalho, como é que anda essa situação, né, com relação à empregabilidade, com relação às vagas de emprego, elas estão sumindo, elas estão aparecendo, como é que anda hoje o mercado sergipano, como é que anda o mercado aqui em nossa capital? Raniel, o mercado de trabalho é um reflexo
da estabilidade econômica que o país enfrenta nos últimos 2 anos, né? A estabilidade política trouxe também ao lado uma estabilidade econômica. E Sergipe não é uma bolha, não está fora dessa estrutura nacional, quer seja mundial. E chegou a Sergipe também. Então nós empresários enfrentamos uma dificuldade com o aumento de juros, uma dificuldade com a carga tributária e reflete na questão da redução de custo, consequentemente na redução do emprego. E o CAGED, os números do IBGE informa, e é uma transparência, que o número de desempregados em Sergipe aumentou. Recentemente tivemos informação, que a gente acompanha mensalmente, já chegou em 2016 ao número de 11 mil desempregados. Então é uma realidade o desemprego em Sergipe por conta das dificuldades econômicas que as empresas vêm enfrentando. Pois é, mas veja bem, a associação comercial como um órgão de classe, evidentemente, que tem uma preocupação de manter esse mercado aquecido, tem feito alguma coisa nesse sentido, de buscar mais profissionais para o mercado, de capacitar alguns profissionais, inclusive até em parceria com outros órgãos, com outras entidades, para poder estimular e tentar reaquecer esse mercado? Com certeza. A Associação Comercial ela tem como projeto, chamado de projeto Associação Crescendo em Conjunto. Buscamos parceria com o Sebrae e estamos com 2 projetos específicos para a área empresarial, que busca, é a questão dos cursos de capacitação. Então nós estamos executando dentro da nossa sede, aqui no centro da cidade, cursos de capacitação para o empreendedor, o empresário, e também para o seu quadro superior, gerentes, coordenadores, buscando com isso capacitar para buscar uma estabilidade, uma busca de resultados melhores. Consequente também, nós estamos buscando o segundo projeto, que é o projeto Circuito com Negócio. Iremos realizar agora no final de julho, também em parceria com o Sebrae, será realizado no Yacht Club, um projeto onde envolve 100 empresas, teremos 20 empresas âncoras e 80 empresas que venderão seus produtos, e com isso a gente busca aquecer também o mercado. Em casa tem muitas pessoas nos acompanhando e queria saber nesse momento se essas capacitações também estão abertas para aqueles que estão desempregados, não apenas para os empreendedores e para seu quadro de funcionários, mas principalmente as pessoas que estão desempregadas e que estão nesse momento pretendendo entrar no mercado de trabalho. Infelizmente, nesse projeto da SES, em parceria com o Sebrae, esse projeto de capacitação, não. Porque esse é um projeto fechado para os associados da SES. Nós temos um quadro hoje de 700 empresas associadas. Então esse projeto é disponibilizado para os funcionários e empresários das empresas associadas. Então nesse momento não existe nenhuma possibilidade para que os desempregados possam buscar esse caminho. Qual seria o outro caminho que eles poderiam buscar, por exemplo, para se capacitarem para o mercado de trabalho no segmento de comércio, que é o mais, digamos assim, o mais comum? Hoje, a Secretaria de Emprego e Renda do Estado de Sergipe, ele tem um projeto que ele faz o recrutamento, a seleção desses funcionários, que é no NAT. Inclusive, eu entendo que esse projeto é um projeto que funciona e espero que funcione bem. Não conheço ele por dentro. A Associação Comercial, infelizmente, é só um parceiro, que ele recebe informações desse projeto, que é um projeto que o desempregado vai lá, se cadastra e tem uma série de cursos para ele fazer uma reciclagem. Certo. Você também é empresário, além de presidente da Associação Comercial, tem o seu segmento, tem a sua empresa, é um contabilista. Qual seria, no seu entendimento, o perfil ideal de um profissional, por exemplo, para trabalhar em uma empresa sua? Veja, nós somos empresários do segmento da contabilidade, auditoria, perícia, e também temos outra empresa de escritório virtual, já tivemos empresa de arquivo e já vivemos no mercado desde 91. Então, o que é que a gente busca sempre que a gente vai fazer contratação? No início, há alguns anos atrás, eu como diretor da empresa mesmo fazia as entrevistas. Há mais ou menos 10 anos terceirizei isso. Busquei uma empresa especializada. Então, primeira sugestão, o empresário, primeiro lado do empresário, buscar uma empresa especializada, cada macaco no seu galho. Então, você busca uma empresa especializada de recrutamento de mão de obra e essa empresa tem aspectos. Claro que a empresa ela faz uma entrevista com o diretor da empresa que a contrata, sabendo das características. Então, as características básicas que eu preciso é uma pessoa que tenha, no meu segmento, que é um segmento técnico, tenha a capacidade com curso comprovado. Segundo, que esse curso de nível superior seja registrado no conselho que ele seja vinculado. No nosso caso, o Conselho de Contabilidade. Terceiro, a ética e o histórico desse funcionário. E segundo, o espírito empreendedor.
Então, são 4 características básicas que eu passo para essa empresa, eu digo, ó, isso daqui a gente não abre mão. E depois ele vai vendo as características pela entrevista, seleciona dentro do grupamento 3 e eu faço a definição de qual vai iniciar o trabalho. Para você que é empresário, é importante que você atente para a necessidade de contratar um profissional de recursos humanos para realizar o processo de recrutamento e seleção da sua empresa. Seja esse profissional um psicólogo organizacional, ou um tecnólogo de recursos humanos, ou ainda um administrador que tem essa competência. Eles são as pessoas mais capacitadas para conseguir o melhor profissional para a sua empresa. Se você acha caro contratar um bom profissional, é porque você não tem a noção de quanto mais caro é contratar um profissional ruim. Não arrisque com o seu maior patrimônio, que é a sua empresa. Ou seja, você entrou em um caminho, né, em uma seara, em um ponto muito interessante que hoje está acontecendo nas seleções das empresas, né, principalmente as empresas mais organizadas. E essa é uma dica muito importante para você que está em casa. As empresas hoje, elas estão procurando fazer a seleção por competência. É exatamente isso que você colocou aí. Então, cada uma empresa define as competências, as quais elas acham interessantes, né, para o segmento, para a função, e daí por diante faz esse processo seletivo. Uma outra coisa importante, Vladimir, que você colocou, foi a questão do foco. Muitas vezes as empresas perdem um pouco o foco da sua atividade fim, né, buscando uma atividade secundária. Que conselho você daria, né, ao empresário, às pessoas que estão nos acompanhando, para que possa dividir como você fez, né, como você teve essa ideia de dividir, se isso realmente está sendo favorável para a empresa, se as contratações que foram feitas têm sido a contento, que conselho você daria principalmente agora aos empresários? Nessa seara, a gente vem buscando e a gente transmite isso tanto no consciente da minha empresa, a gente vem trabalhando isso lá na associação comercial, é profissionalizar as empresas, Daniel. As empresas hoje não podem abrir mão, pela competitividade e a estabilidade econômica que existe, de ter uma competência. Então, a gente terceirizando o trabalho, a gente está buscando resultados. Por quê? Porque eu não interfiro com o meu lado humano, com o meu lado pessoal nas decisões. E até porque a maioria dos diretores de empresa, gerentes de empresa, não tem competência para a contratação de funcionários. Então é interessante você terceirizar a pessoas competentes nessa área e que vai trazer resultados de contratação de profissionais com uma capacidade bem melhor do que se eu recrutasse. Até porque tem uma coisa muito importante nisso tudo. O que acontece é que muitas vezes quem está entrevistando, quem está selecionando, não está preparado para aquela atividade. E aí acaba selecionando mal. Exatamente. E aí dessa forma a empresa é quem acaba sendo prejudicada. Vladimir, hoje terminando o ensino médio. Terminei o ensino médio, vou pensar na minha vida, o que é que eu vou fazer daqui para frente. Qual a profissão que você escolheria? Repetiria novamente contabilidade ou mudava para uma outra profissão? Essa pergunta é muito interessante, até porque eu tenho um histórico na família, meu avô é contador, meu pai é contador, eu tenho 3 tios contadores e entrei nessa seara de contabilidade. Muitas vezes eu me paro pensando com minhas filhas, né, eu tenho minhas filhas, e penso, pô, eu não queria contabilidade para minhas filhas, mas ao mesmo tempo é um contrassenso, porque eu amo minha profissão. Eu adoro contabilidade, vivo contabilidade, eu vou trabalhar feliz, saio de casa às 6h30 da manhã, volto 8 horas da noite, porque a vida de empresário é uma vida muito difícil. Então a gente mata um leão a cada dia. Mas voltando ao foco da pergunta, eu particularmente adoro minha profissão e voltaria a ser contador. Pode não ser a profissão que tem uma remuneração maior, pode não ser a profissão que tenha reconhecido, pode ser uma profissão que tenha vários desafios, várias dificuldades, mas é uma profissão que para mim é prazerosa. Então eu especificamente, Vladimir, retornaria lá aos 18 anos e escolheria o início do meu banco de universidade e estudar contabilidade. Uma das grandes alternativas para o mercado de trabalho, para você vencer o desemprego, é você ser empresário, você investir e empreender na sua vida. Porém, existe uma ilusão que ser empresário é uma boa vida, que um empresário tem uma vida tranquila, mas não é bem assim. Ser empresário é um trabalho muito duro. Empresário é o primeiro que chega na empresa, ele acorda muito cedo. Empresário é o último que sai, ele chega em casa muito tarde, tem pouco tempo para a família, ele tem pouco tempo para o almoço, ele tem muito tempo para a sua própria vida. Ser empresário é uma profissão que lhe traz um bom retorno financeiro, mas você precisa ter essa noção de que precisa trabalhar duro para poder ter o seu retorno. Em todas as profissões tem os bons e os maus profissionais, né? Tem aqueles que são
procurados pelo mercado de trabalho. Você é um dos destaques em termos de contabilidade aqui no estado de Sergipe. Para conseguir, né, esse ponto de destaque como profissional na sua área, o que é que você fez? O que é que você aconselharia alguém que está começando hoje, por exemplo, a ser contador para chegar nesse nível? Tem alguns pontos básicos que eu percorri, né? Primeiro, ser muito atencioso, ser muito respeitoso com as pessoas. Porque você aprende com as pessoas, os livros, a internet, isso tudo tem uma fonte de riqueza de você estudar. Mas, para mim, o mais importante é o relacionamento, é as pessoas que lhe passam conhecimento. Porque o mais importante do que o conhecimento técnico na profissão é o conhecimento das relações humanas. Então, primeiro passo, você estudar. Estudar é buscar uma universidade boa, buscar saber informações daquela universidade. Hoje, Aracaju, na minha época, que eu entrei na universidade em 87, só tinha uma universidade pública e uma particular. Hoje você tem um número de universidades bem maior para o estudante definir onde ele vai iniciar sua vida acadêmica. Depois da vida acadêmica, você buscar cursos de pós-graduação, cursos de doutorado. Depois, que foi importante para mim, se relacionar com entidades, com associações ligadas à sua profissão, que você vai poder fazer cursos, vai poder transferir informações e conhecimentos e debater e buscar ajuda de profissionais que já estão com experiência. E eu tive muito isso, sou grato a muitas pessoas que me ajudaram. E depois participar das associações. Eu participei do CRC, participei do CESCAP, eu sou hoje da Academia Sergipana de Ciências Contábeis, mas tudo isso porque eu também busquei. Então você tem que gostar da profissão, ter foco e se dedicar. Sem dedicação, nada vai cair do céu no colo. Além da especialização, do mestrado, do doutorado, as capacitações extracurriculares, os cursos de extensão, também ajudam a chegar nesse nível? Raniel, eu entendo que sim, eu entendo que qualquer curso, qualquer treinamento onde você vá com foco de entender, prestar atenção, absorver e depois colocar em prática, ele vai contribuir. Claro que uma universidade ela tem uma carga curricular, uma estrutura bem definida, mas os cursos de especialização, principalmente na minha área, que nós tivemos diversos cursos, porque nós trabalhamos muito com legislação e a legislação muda muito. Então tem regulamento, tem decretos, tem regimentos, então você está sempre acompanhando. E os órgãos de classe, CRC, CESCAP, sindicatos, estão sempre apresentando esses produtos, cursos rápidos, cursos extracurriculares, que ajudam muito você no dia a dia da sua profissão, estar antenado, estar acompanhando a legislação, principalmente as mudanças, que sabe que o Brasil é um país com várias legislações, legislação municipal, legislação estadual e legislação federal. Então, o candidato, a pessoa que está querendo trabalho, ou querendo definir uma profissão, ou que já é da profissão e quer se aperfeiçoar, ele deve estar antenado a esses cursos extracurriculares. Quanto mais você estuda, mais fácil é a sua possibilidade de entrar no mercado de trabalho. E o melhor, quando você está trabalhando, cada ano de estudo você tem uma possibilidade de aumentar de 7% a 14% o seu salário. Então, não há outra alternativa para o mercado tão competitivo que não seja você continuar estudando e continuar se capacitando. E o estágio? Qual a importância do estágio na vida de um profissional? Eu acho de extrema importância. Eu fui estagiário do Banco do Brasil, eu fui estagiário de uma construtora, assim que eu iniciei o meu curso superior lá na Universidade Federal do Sergipe, lá em 87. Passei 2 anos estagiando. Isso me deu uma bagagem de conhecer o dia a dia. Você, na sua família, você conhece a família, o ambiente de residência é um ambiente, o ambiente escolar é outro ambiente, e o ambiente de empresa é outro completamente diferente. Então você tem que ter uma personalidade, não é que você tem várias personalidades, mas você vai ter que ter um comportamento em cada ambiente. E o estágio é a primeira porta para o aluno, para a pessoa que não tem experiência, começar a se relacionar com a empresa e saber como se comportar numa empresa. Quais são os pré-requisitos, as regras, que são diferentes da escola, de sua residência. Então o estágio eu acho importante. Tão importante que na minha empresa, desde que eu constituí, que eu comecei minha empresa em 95, eu tenho sempre 2, 3, 4 estagiários permanentemente. Aí você sai daquela visão apenas teórica, né, dos bancos da universidade, dos bancos escolares, e você vai vivenciar a prática daquilo que você aprendeu. Vladimir, para a gente encerrar a entrevista, você vai contratar um contador para a sua empresa. O que é que você vai exigir? Primeiro passo é exigir se ele está credenciado, se ele está com
formado e registrado no seu conselho de classe. Isso eu não abro mão lá na nossa empresa. Nossa empresa contrata pessoas de nível superior e com registro no conselho de classe. Por quê? Você já forma que você tem uma base. Então, não é um aventureiro. Segundo, eu submeto a uma empresa credenciada a fazer a seleção, a entrevista e recrutar. E terceiro, é o caráter, é o comprometimento, é a vontade de crescer. Então isso é muito importante, um dos critérios que eu tenho, eu sempre gosto de contratar pessoas, na sua maioria, que sejam pessoas jovens e pessoas de classe C e D, porque eles têm um sangue no olho, eles querem crescer, eles querem desafio. Então isso é muito importante, que eu entendo, para iniciar na nossa empresa. Então a empresa que a pessoa quer vir para crescer, com objetivos futuros. Vladimir, nós agradecemos a sua presença, foi realmente de grande valia, tenho certeza que os nossos telespectadores também adoraram a entrevista e esperamos em outra oportunidade estarmos mais uma vez debatendo sobre o mercado de trabalho e sobre o trabalho em si. Eu que agradeço a oportunidade de estar batendo papo com vocês e desejo, durante o início desse projeto de programa, que seja vitorioso. Obrigado. Obrigado a você de casa. Semana que vem estaremos de volta, na próxima terça-feira, às 7 da noite. Se você quiser mais informações, é só também acessar o nosso site www.vencendodesemprego.com.br. Até lá e uma boa noite a todos.